ya ba humeur asili na ba fe na yango gaz Ganzumba alakisaka verite na kamera na ye lumière à cacher na micro na ye eri moya peur pasa sango ya solo kokoriko na Angola na África. Depende mesmo na hora que você está nos seguir neste momento. Você deve saber que estamos na província de Benguela. Bem-vindo, hein? Bem-vindo mesmo. Pela novamente dentro do vosso canal Guest Ganzumba Televisão, dentro da vossa programa que você gosta muito, Realidade de Luanda. Mas hoje não é Realidade de Luanda porque estamos na província de Benguela. Hoje é Realidade da província de Benguela. Onde iniciamos o nosso vídeo de hoje é na cidade, né? Na cidade mesmo, da forma que vocês estão a ver os prédios. Opa, Benguela também é Europa, né, Cota? Muito bonito. Muito lindo. Mas eu tava no Uambo. Não, da forma que eu estou a ver já, significa o Benguela é mais bonito que o Uambo. Me desculpa mesmo os uamboeses, me desculpa, é a verdade que eu não tenho mesmo. Nosso destino de hoje é chegar até no Quero. Quero é no que bairro, velho? Bairro Caceque. Bairro Caceque. Yeah. Mas vamos virar aqui na cidade. E essa cidade do Benguela aqui não tem nome. Tipo, essa rua se chama quê? Não sabe, né? Mas devemos entender, saber que estamos na cidade de Benguela. Benguela tem só uma cidade, né? Só uma cidade, sim. Não é uma cidade, né? Não, o resto são centralidades. Ok, mas nosso destino é chegar até no Quero, no bairro de Caceque. Caceque. Que já é um município agora. Ah, que já é município agora, né? Voilà, bonjour, bonsoir, ça dépend de R. Oyo Bozo Tala. Encore une fois, bienvenue dans votre chaîne Guest Ganzumba Télévision, dans votre magazine Réalité ya Luanda. Mais les réalité ya Luanda te, nenge bomo na bilili toza na province ya Benguela. Donc les réalité ya province ya Benguela. Vous devez savoir que la personne qui est en train d'animer cette vidéo s'appelle Guest Ganzumba. Wana bata papa bienvenue to Kebana Kanza Caleb. Place to bandi vidéo na biso toza na Gombe ya Benguela. Voilà, toza pena na Cidade. Toza pena na Gombe ya Benguela. Destination na biso eza ko kende tina Kero na Kero na commune ya Sitak, né? O bairro Sitak, né, falasti? Caceque. Ah, Caceque, Caceque. Donc, commune, il y a Caceque, oeza, destination, il y a le ceux qui peuvent s'appeler la Raming, nous sommes tous la Rabino, vous en avez copié, merci l'équipe Mobimba Guest Ganzumba. Pour ne s'abonner, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Guest Ganzumba, de cliquer la cloche pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Se você gosta muito mesmo do trabalho que nós andamos, costumamos mesmo fazer para vocês, você deve falar obrigado na toda a equipe de Guest Ganzumba Televisão. E estou a pedir naquela pessoa que ainda não se inscreveram no canal de se inscrever e teclar mesmo aquelas coisas para não começar a fazer os vídeos que vamos começar a publicar. Então vamos explorar a cidade ou a província de Benguela junto com vocês, com meu Cota, né? Que eu me encontrei com ele aqui. O Cota mesmo é do Benguela, né? Yeah, é o nome do Cota. Não? Bah, não faz mal, é normal, né? É normal mesmo, porque é um trabalho mesmo público e outra pessoa não gosta mesmo de se pôr assim publicamente. É normal, né? Cota, me desculpa mesmo da forma que eu te perguntei mesmo o nome, mas não é por mal, né? Não é mesmo por mal. Aqui estamos aonde, Cota? Essa rua mesmo? Estamos a passar a Rua da Max, no supermercado da Rua da Max. Ah, passamos o supermercado da Rua da Max. Doutor Leki, supermarché, il y a Avenue, il y a Max. Max é aquele supermercado, né? Voilà. Donc, le supermarché. Le supermarché, on a Maxi. Et ça le rappelle à Congo, je pense. Na Luanda pe Ezali. Oui, Maxi Ezali. Na Luanda pe Ezali. Ah, on a Benguela pe Ezali. Tous on a Gombe, il y a Benguela. Botala, beauté, il y a Benguela. Franchement, na Wambo, bolimbi sanga to uti koza na Wambo, mais na beauté, aucun ndenge na kiti na attaque na bus. Ndenge na tamboli, na beauté, on a moni, oh, penza. Franchement, Benguela, ezaki toko koleka Wambo. Mais total, est-ce que Benguela pe ezaki toko koleka Luanda? Ensemble avec vous, on va découvrir Tozana Avenue supermarché ya Max. Nakati ya Cidade ya Benguela. On continue ensemble avec vous. MPLA, comité municipal de MPLA. Essa aqui é velho? Essa aqui é uma rua que agora estamos a apanhar a retunda do Cavaco, do Rio Cavaco. Ah, retunda do Rio Cavaca. Sim.
Ok. Mas velho, eu quero mesmo que você me mostre mesmo aqueles prédios mesmo, onde tá bonito mesmo, também onde tá escrito eu amo Benguela para confirmar. Yeah, on continue. Mas a pessoa anda a dizer que os benguelenses são muito fixe, né? Muito fixe, muito fixe. Muito fixe. Então, ce que tu as comparé province à Benguela. Voilà, Benguela, on a déjà Benguela. Oh là là. Ah, c'est Retunda do Cavaca. Ok, tu as Retunda do Cavaca. Ah, Benguela. Yeah. Benguela em que nome? Benguela. Oh là, eu amo Benguela. Ah. Benguela em que nome mesmo? É no Imbundu? Ou em português, Benguela? Benguela é português. Ah, Benguela é português, né? Ombaca, que é Umbundo. Ah, e aqui, e os habitantes de Benguela se chamam como? Os benguelenses, né? Sim. Ah, os benguelenses. E aqui, qual é as línguas que se fala aqui no quê? Em Benguela? Uau. Português e Umbundo. Português porque é a língua nacional, né? Sim. E Umbundo, né? O dialecto mesmo da província de Benguela. Voilà. Então, tu sais que rond-point à Benguela, bon monde place ba komi eu amo Benguela. Voilà. Bato ba vandaka na Benguela, ba habiter Benguela ba bengaka bango ba benguelese. Et ba langue oyo lo ba maka awa na kati ya Benguela eza langue ya Imbundu. Imbundu eza le dialecte na bango, mais langue nationale eza portugais yango lo ba maka na Angola mo bimba. Na bana ko lo bato comparer Benguela eza lokola soto bito comparer beza lokola bayaka eza lokola bayaka bolimbi sangeza ndenga mabete po ebele ya ba bengeles na Luanda basala ka misala ya ba cordonnerie hein ba cordonnerie basala ka misala ya ba babenga ngoni misala ya porter hein voilà misala ya porter baza mingi ba sireur baza mingi ba bandeko na biso ba idaka biso na misala na bandako to benga ba boy hein nazolo bango pona na leze mutu te mais nazo pesa bino clarification to distinction ya bien Aqui Rua da Marisol. Ah, qui Rua da Marisol. Ok, voilà. Comme je disais, j'expliquais. Donc, le col abisso na Congo, to yebi bato mingi basala ba misala ya kiboyi na Congo ezala plus bayaka. Bato basala mingi ki misala ya ki porter na Congo na Kinshasa ezala plus pe bayaka. Bo ba kumba plus ba pousse bayaka, ba porter bayaka na ba comment dirais-je? Naba mongo, hein? Naba mongo, naba ngala. Donc voilà. Donc ce que tu as comparé, ba bengeles, baza le rôle ba yaka, baza le rôle ba mongo, ba ngala. Voilà, c'est ça. Ce que tu as comparé. Baza le rôle ba donc ce que tu as mboka ya ba yaka, to mboka ya ba mongo, ya ba angolais, a na kati ya mboka ya Angola précisément la province ya Benguela. On continue ensemble avec vous. Voilà. Da forma que tu vas falar mesmo ilingala e os povos, os habitantes da província de Benguela são tipo os habitantes dos povos que vivem lá no Congo que se chama Baiaka ou Bamongo. Bamongo. E aqueles baiaca gostam muito de fazer está acender vermelho, devemos parar um pouco até que vai acender verde. Para isso que se chama responsabilidade. Essas coisas que estou a notar isso sempre na todos os angolanos que andam com eles, quando acende vermelho, mesmo que tem trânsito ou não tem trânsito, eles param. Isso que se chama responsabilidade. Sério, vou falar, angolano é um povo mesmo muito responsável. Não é isso, Cota. Sério, estou a te falar, angolano mesmo é um povo muito... E a Samlana, aliás, essa rua... A Rua Marisol, agora estamos a pegar a Rua do Hospital Municipal, a Rua do Hospital Geral de Benguela. Ah, Rua do Hospital Geral. Ah, ok, Rua do Hospital Geral de Benguela. Donc, aujourd'hui, quand est-ce qu'on a venu à l'hôpital général à Benguela? Donc, voilà. Et alors, quand on a venu à Mamayemo na Bango, donc c'est un peu ça. La fois que tu vas falar, os benguelenses são tipo baiaca, os povos do Congo, ou bamongo, os povos do Congo. E aqueles baiaca gostam muito de fazer, nem, como posso dizer... E aqueles que andam a nos ajudar também fazer trabalho de casa, lá uma coisa assim. Então, comparável mesmo, é mesmo assim. Mas continuamos. E você deve saber que as línguas que se fala aqui na província de Benguela são os Imbundu,
e o dialecto deles, e o português são as línguas nacionais de todos os países de Angola. On continue ensemble avec vous. Voilà. On continue à venir à Rua, à hôpital général na Bango. Nous sommes toujours na Gombe, na Bango, na Benguela. Yeah. On continue. On continue ensemble avec vous. Voilà. On continue. On continue. Waouh. Mais Benguela aussi c'est joli, hein, franchement. Benguela aussi c'est très joli. Esse é o hospital. Tá onde é o hospital? Daqui. Ah, esse aqui é o hospital. Ok. E a hospital. Ok, vi. Hospital Geral de Benguela. Yeah, tipo Hospital Geral de Luanda, Hospital Geral de Uambo. E esse aqui é o Hospital Geral. Aqui em Benguela tem também praia? Tem oceano? Praia que nós tem. Tem, né? É que nós tem. Ah, ok. Mas aonde eu tava lá no que? No. Oh! Tá aqui! Sim. Oh, l'océano, bomoni mboka. Mboka ya Angola ezalaka mboka moko entouré na océano. Esse oceano se chama Oceano Pacífico ou Oceano Atlântico? Não sei. Não sabe, né? Acho que é Oceano Pacífico. Yeah. Ula, praia. Upa! Ah, mas os benguelenses vivem bem. E também dizendo que aqui em Benguela tem muitos mulatos. Né? Não, mas as mulheres de Benguela são lindas. Certo? Uau! É tipo na Europa. Tá vendo que aqui é tipo na Europa, velho? Hein? Uau! Voilà, donc, tu as dit pembeni ya océan. Pembeni ya océan, o bomoni wana na praia. Aqui é que? É onde? Bairro de... Não, aqui é na avenida da Praia Morena. Da Praia Morena. Sim, Ok. sim. Tu as na avenida Praia Morena. Voilà. Bomoni océan yango wana praia yango wana. Bota ba mindele, bomoni de ba mindele bango wana. Voilà. Voilà. Tu as na avenida ya Ewa Benguela. Upa. Tu as na avenida ya praia, dizeste praia Morena. Morena. Voilà, todos na avenida Praia Morena. Estamos na avenida da Praia Morena, aqui na província de Benguela. Aqui é mesmo cidade. Aqui é tipo Mutamba deles. Aqui é tipo Kinaxixe deles. Aqui é tipo marginal deles. E aqui é tipo Vila Alice deles, né? Da forma que é lá em Luanda, a cidade, né? E perguntei também ao Mocota. Mocota diz que aqui em Benguela tem só uma cidade, né? Só uma cidade, né? Onde tem mesmo... Onde tem os bons construção, tem muitos prédios. É só aqui, né? Ah, ok. E além daqui, lá mesmo em cima ou lá no fundo, é os bairros simples? Não? Tem a cidade de Benguela e tem a cidade de Lubito. Opa! Sim. Tem a cidade de Benguela e tem a cidade de Lubito. Esse aqui? Aqui. Esse é o... Olá! Museu. Ah, museu. Opa! Amondo Kusoli. Umbaka. Ok. Oi. Como é que é? Que lindo. Museu. Tá ocupado. Opa! My God! My God! Tá ocupado. My God! My God! Museu. Museu de quê? É museu de quê? Olá, com esse sol mesmo, toma banho aqui, faz bem, come mufeta. Ah, Jesus, a vida cuia em Benguela. Sério, da forma das coisas que eu estou a ver, está me dá mesmo a vontade de começar a viver aqui. Será que aqui em Benguela a vida é muito cara? A vida é muito assim? Mais ou menos. Mais ou menos, né? Ok. E uma pessoa pode também alugar uma casa, pode ser de 10 mil kwanza mensalidade. Um quarto mesmo, 10 mil aqui em Benguela existe? Não? Significa que Benguela é uma província dos ricos, podemos dizer. Podemos dizer isso, voilà. Ah, tozana ela océan na bango yango wana plage, hein? Plage na bango yango wana lobaki avenir ya plage Morena. Voilà, ah tozana avenir musée, musée otoleki na ndako wana. Oh bomoni yango eza lokola palace wana penza eza lokola assemblée nationale ya Luanda. Bomoni yango donc bangolais batongaka presque ndenge moko. Será que os portugueses deixaram mesmo essa província do Benguela? Deixaram isso?
Não? Isso aqui é marginal. Oh, opa! Oh my God! Oh my God! Marginal! Aqui também, Benguela tem marginal! Veja, comparável, marginal de Luanda e marginal de Benguela. Que marginal é bonito? Que marginal é bonito? Bom, mon marginal, c'est quoi? Il y a Benguela, il y a Ngoyo. To comparer marginal, il y a Benguela, na marginal, il y a Luanda. Marginal, Nini, Eza Kitoko. Waouh! Uau, 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 uau. Será que aqui também em Benguela tem também aquela aqui se chama ilha? Tem as ilhas também? Não tem, né? Opa, my God. My God. Mas da forma que eu estou a ver aqui, a vida é muito cara em Benguela, é? Sério, eu estou a ver. Nós estamos a uma hora, porque é muito trabalho. Daqui a nada já uma hora? É, Não faz mal. É muito trabalho. Não faz mal. Vamos ver, é só velho. Anda mesmo. Anda, acelera um pouco, vamos noutros que é. Yeah. Cadê o combustível? Não tens combustível? Não vai compensar. Oh, para fazer a hora que combinamos? Não compensa. Se meus carros não compensa. Benguela é grande, não, tem muita coisa para mostrar, não compensa. E aonde vamos conseguir então? Estamos aí mesmo, pode mostrar. Sim, Onde vamos conseguir? Acelera então um pouco, por favor, porque aqui já gravamos, Aproveita mesmo o tempo, porque aqui já eu tenho só 15 minutos, né? Pelo menos 30 minutos vai me fazer bem, mas sabemos a hora que iniciamos, né? Não se preocupa. Muito obrigado, Makota. Voilà, tu as na marginal na Bango, tu as toujours na Gombe na Bango, Gombe na Bango, Yango, mais Benguela qui toko, je vous dis, Benguela qui toko. Salutations spéciales à mon ami Barry Toukoulou, Barry Ibolandongo, mon ami privé, mon ami Agesteman Mabaya, les producteurs. Voilà, mon président Caleb Toukebana, Omoni Benguela. Benguela Yango, papa, un jour Yakobe tapé tour. Waouh! C'est vraiment joli, c'est vraiment joli. Waouh! On continue ensemble avec vous. Estamos apanhando a rua do Kalunga. Kalunga. Onde passa espetáculo. Espetáculo? Onde passa atividades. Festas, não sei o que, cantores a cantarem. Ok. Se chama Rua de Kalunda. Sim, estamos na rua do Cine Kalunga. Rua de Cine Kalunga. Voilà, tu as na avenue Cine Kalunga. Cine, boyebi Cine zalaka bisika o ba concert yaka kobeta ba show esalamaka, place ba musicien ba yaka ba acteur pe ba comédien, ba osala ba biloko ba spectacle na bango. T'as dit à quel ciné? Taki. Essa aqui. Ya Cine Kalunga. Et même essa aqui. Vamos. Cine Kalunga. Voilà. Ezate que ya mama Kalunga, te ya mama Kalunga, te ezaka combo. Ezaka combo, toza na avenue ya Cine Kalunga, toujours na cidade ya Benguela. On continue ensemble avec vous. Bon mon Anzambe. Angola, mas sério toi te fala, todas Angola, todas as províncias de Angola são bonitas. Instituto de Estradas de Angola e a Benguela. Opa, oh my God. A Retunda do Kalunga. A famosa Retunda de Kalunga. Ok. A famosa Retunda de Kalunga. Lá no Ambo, passei uma retunda lá e a Benguela. É assim que viemos. Viemos de lá. Viemos de lá. Ok. Quando eu estava no Ambo, passamos uma retunda lá do que se chama da cultura, cultura, uma coisa assim. Aquele bengalês, o Ambos me falou que aquele retunda é retunda mais grande de Angola. Será que é verdade? Não sei. O velho ainda não chegou na província? Não conheço. O significa o velho só para aqui em Benguela, né? Você aqui gosta muito da sua província, né? Estamos na rua da TPA. Estamos na... TPA, Televisão Nacional. Aqui está a TV Zimbo. A TV Zimbo. E olha, já logo de Seja Bem-vindo, Estranos. Ok. TV Zimbo. Aqui é mesmo na cidade. Voilà, tu le qui rompeu wana ya Kalunga. Siko tokoti na avenue ya TPA. Na TV Zimbo, eza ba chaîne ya mboka oyo ya Angola. Oh là là, que bonito! Aqui não é na Europa, aqui não é no Portugal. Me fala ainda a verdade, velho. Pode ser que você já me levaste no Portugal, velho. Falta muito, né? Aqui é a TPA Nacional de Benguela. Ok. A TPA. A TPA,
Televisão Nacional de Angola, Pública de Angola. Ok, oh lá lá. Meu Deus. Mas aqui nesse Agora bairro onde... estamos a passar na rua do governo provincial. Ah, ok, vamos passar mesmo lá. Velho, aonde estamos mesmo? Será que se eu quero alugar mesmo uma casa de um quarto-sala, ou posso pagar, ou posso garantir mesmo quanto? Aqui mesmo. Aqui não tem quarto-sala. É? Só tem vivenda, quarto-sala não tem. Ah, não tem só vivenda, né? Yeah. Lá de 50 mil. Não mais. Mais de 50 mil. Aqui estamos a passar a rua da administração. Ah, essa é a rua da administração. É a rua do governo que falaste onde? Aqui. Deixamos? Sim, aqui atrás. Ah, ok. Essa é a rua da administração. Aí a administração. Oh my god. So você pela minha não sabe você lá bino bozanga tego pesa merci equipe mobimba ya Ges Ganzumba televisão. Olá, oh my god. Essa é a administração, né? Sim. Olá. Administração municipal. Administração municipal de Benguela. Yeah. Ok. Administração municipal. Olá, my god. Olá, my god. Olá, lá, my god. E velho, e Benguela tava criado mesmo em que ano? Não sabe, né? Ah. Vou errar, não dá. Ah, ok, tá bem. Yeah, não faz mal. Olá, esse aqui é... Garanto que seja bem... Oh my god. Mas qual é o que... Então, as riquezas do Benguela mesmo? Tem muita. Muitas? Yeah. Tipo, exemplos. Os benguelenses vivem de quem? A agricultura e a pescaria. Ah, agricultura. Porque tem oceano mesmo lá, e a pescaria e a agricultura também. Yeah. Significa mesmo que aqui mesmo tem fuba do bombom, né? Aqui lá tem... é mais milho. Ah, mais milho? No norte, sim. Oh. Aqui é mais fuba de milho. Aqui é mais fuba de milho. Ok, voilà. Richesse, il y a Benguela. Ba bengueles ba vivara mingi na pêche et puis na agriculture. Ah, fufu ya manioko eza penza te. Mingi eza fufu ya masangu nde eza vraiment mingi. Ah, mas de peixe seco também, né? Muito peixe seco. O Bomoni, voilà. Vou falar uma coisa também em português. Estou a dar uma informação no todo seguidor que anda a me seguir. Se você quer mesmo fazer negócio de peixe seco, o lugar bom de vir comprar é aqui mesmo, porque aqui andamos a ouvir que tem Bahia, onde se compra mesmo, né? É lá mesmo. Município. No município, né? Se chama Bahia, né? Yeah. Só que você pode usar o comércio na hora de Macaiabu, usar benefício. Depois o comércio é bien vraiment. Mas o bango na cada province ou kuna na Bahia, na município de Kunangai, a lobby voilà et puis l'hiver to continuer. Voilà, mais bon il y a que bengueles richesse na bango plus pêche et puis agriculture. Donc voilà, on continue ensemble avec vous. Oh là là, que bonito. Que bonito. Não tô sonhando, tô na Europa, tô na Alemanha. Sério. Velho, tô na Alemanha. Ou não tô na África. Essa é a avenida de quê? Se chama aqui onde? Essa aqui estamos na rua da Movicel. Rua da Movicel. Significa que as ruas daqui tem ganham só os nomes, pode ser de uma empresa, uma coisa assim, só fica assim. Tem nome. Tem o nome, né? Tem, da Avenida Brasil. Ah, essa é a Avenida Brasil? Não. O nome não sei lá muito bem. Tem nome. Ah, ok. Rua de Janeiro, Rua não sei o que, Domingo de O, tem nome. Ah, ok. A rua tem nome. Ok, entendi. Yeah, mas não posso falar o nome que eu vejo, me esqueci. Yeah. Oh lá lá. Está sendo sempre vermelho, né? Yeah. E aí por isso paramos um pouco mais. Opa. Jesus Cristo. Não. Benguela é linda. Pona bao baza bana posa ya publicité marketing ya kitoko to sala bino za na posa somba ndaku o somba terrain na mboka o ya Angola. N'hésitez pas à nous contacter. Aux entreprises na yo, aux na posa ya marketing publicité ya bien. N'hésitez pas vraiment de nous contacter. Nous sommes là pour servir toute la direction marketing de la chaîne Ges Ganzumba. Nous sommes là pour te satisfaire. Aquele história da pessoa que quer mesmo comprar casa, comprar terreno aqui no país de Angola, estamos mesmo lá para te ajudar mesmo. E você tem a sua empresa, o seu produto que você quer mesmo que a pessoa perceba
disso, liga mesmo aquele número que está embaixo do seu telemóvel ou televisão e a equipa mesmo, a direção marketing de Guess Ganzumba Televisão, estamos lá mesmo para fazer uma boa publicidade mesmo para você. On continue. E a nossa pergunta de hoje é, aquela pessoa que vai responder bem e vai merecer mesmo uma boa presente, né? E essa província Benguela estava mesmo criado em que ano? A pessoa aqui vai responder bem, vai merecer o presente dele. Question na biso ya lelo ndenge tutu na ba question répondaka bien a gagner ka cadeau na ye. Question na biso ya lelo ezaboye. Province o ya Benguela ba créer yango na année nini? Voilà, on continue. C'est ça la question d'aujourd'hui. On continue. On continue. On continue. Podemos ir lá mesmo que é no nosso destino do Quero? Podemos então, porque já estou a. Não tá vendo, já 25 minutos. Faltam 5 minutos para fechar a primeira parte. Podemos, para fechar já. On continue à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Regardez, daqui até lá é distante? É distante. Significa que não vamos chegar lá. Não dá tempo. Agora lá tem muita coisa para mostrar aqui. Né? Vamos explorar então só aqui. Essa cidade. Vamos explorar só aqui. Oh my God. Aqui estamos na rua do Prédio Amarelo, um dos apartamentos mais caros aqui. Que é aquela Politécnico. Ok, maravilha. Aqui é que é o apartamento mais caro de Benguela. Onde os ricos vivem. Se chama Avenida de quê? Prédio Amarelo. Aqui tem a Andy. Da luz, Andy wenza lokwa snell na bango, courant. Voilà, Andy. E essa é a avenida da Prédio Amarelo. Prédio Amarelo é essa aqui, né? Que as pessoas estão vendo, né? São os apartamentos, né? Apartamentos, lojas também. Aqui mesmo para alugar você tem que ter dinheiro. Não, mas sério, Benguela é mais que o Uambo. É verdade. É verdade, Benguela é mais que o Uambo. O Uambo estragou só a guerra, senão... A guerra, né? Aconteceu muita guerra lá no Uambo. O Uambo foi, antigamente chamava-se Lisboa, sim, o nome antigo, né, daquelas províncias do Uambo era Nova Lisboa. Dizendo que os portugueses viveram, muitos portugueses estavam a viver lá. Ok. Mas agora Lubango que está em termos da beleza, Lubango agora é mais. Lubango, né? Está mais bonito que o Uambo. Significa a província mais bonita de Angola é Lubango. É Lubango. Voilà ndeko nanga lobi province oya kitoko koleka ba province nyonso tu ya mboka Angola eza Lubango. Mais ndenge tomona na image ndenge na otoza na Uambo, franchement je vous dis Benguela eza kitoko koleka Uambo. Mais Lubango nde siko ezali province mais kitoko koleka province nyonso tu ya Angola. Je vous promets to comme appelle Lubango. Et daqui Benguela te Lubango é distante? É distante. É muito distante, né? É uma província. É uma 5 horas de viagem. 5 horas de viagem. Ok. Ok. Um dia eu vou chegar lá. É bonito chegar lá. Um dia eu vou chegar mesmo lá no Lubango. É bonito. Veja da forma que eu estava dizendo. Não estava as mulatas. Aqui em Benguela tem muitas mulatas. Aqui tem loiras. As pretas estão aqui. Donc je vous dis la vérité. Na province où il y a Benguela, médecine, métis, ça est belé. Oui, je vous dis vrai. Significa a pessoa que vive no que em Benguela são sulanos, né? Sim, parte sul. Quem vive no sul é sulano. Que é parte sul. Ok. Uambo, Lubango, tudo que é parte sul. É sulano. Aqui estamos na rua da Macon Transporte. Rua da Macon, onde eu vou vir também para ir para Luanda. Para ir Luanda, né? Ok, Rua da Macon, voilà, agência Macon, onde vou apanhar um autocarro para voltar na minha casa lá em Luanda. On continue. E não sei o preço, não sei o preço. Quanto é que é o preço de 16 mil. 16 mil? Sim. Cheio, é muito caro. Muito caro. Eu vou ir apanhar lá. Aqui. Termo da Macau. 16 mil? Não, muito caro. Não, é muito caro. Vou ir apanhar lá onde vi 9 mil. Ok. Lá, uma empresa lá mesmo. Tá bom. 9 mil mesmo. Luanda. Até em Luanda mesmo. Ok. Voilà, on continue ensemble avec vous. Nous acheminons petit à petit vers la fin de notre vidéo d'aujourd'hui. Estamos mesmo a caminhar para acabar o nosso vídeo de hoje. Daqui a nada mesmo vamos meter um ponto final. Mas você deve saber que estamos sempre na província de Benguela e aqui, colégio estamos a apanhar Elisanguela.
Ah, ok. Estamos apanhando agora um dos melhores bairros da cidade de Benguela, bairro Benfica, rua asfaltada. Aqui também tem bairro Benfica. Onde cresceu o Paulo Flores, cantor. Todas as músicas dele põem lá, o bairro Benfica. Começa aqui a ser Rua 1 do bairro Benfica. Rua 1 do bairro Benfica, botar na Benfica e a Benguela e Angoio. Tu tem que saber no Benfica e a Wambo, botar nas coisas Benfica e a Benguela. Mas Benfica de Luanda não é assim, sério, Cota. Vou te falar a verdade. Não é Benfica de Luanda. É assim, é tipo lavra. É tipo mato, uma coisa assim, não tens bom construção, não tens prédio, tipo aqui. Sério, estou a te falar. Estou a te falar. E onde tem matadores, onde costuma se matar os que? Vaca, porco, lá, imagina já, imagina a forma que é. Estás a ver já a imagem, né? Mas olha, Benfica de Benguela. Benfica. Não, eu estava a pensar tipo, que Luanda é mais bonita, mas não, improvisa também de Angola, tipo Benguela, é bonito, mas um dia também vou ter sorte mesmo de chegar até Lubango para ver também. Benfica é o bairro do nosso famoso Paulo Flores. Paulo Flores, cantor, né? Cantor, Que, digamos, muito boa tarde com você, senhor Paulo Flores, nosso cantor famoso de Angola. On continue ensemble avec vous. Voilà. Uau. Uau. Ce qui vous appelle Mingina Msato Saheli Bino Bozanga Tego Pesa, merci l'équipe Mobimba, il y a Gaze Ganzumba Télévision. Je pense que nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo d'aujourd'hui. Je demande encore une fois pour nous s'abonner à notre chaîne Abisso, pour s'abonner, pour cliquer cloche pour rater ma vidéo, pour publier tes chèques. Nous nous fait de notre vidéo de hoje. Nosso vídeo de hoje, o ponto final mesmo de nosso vídeo de hoje é aqui no bairro de Benfica. É aqui que vamos parar mesmo. Se gostaram mesmo do trabalho que fizemos, você deve dizer muito obrigado a toda a equipa de Gaze Ganzumba Televisão. Mas mais uma vez, muito obrigado para vocês todos que estavam lá mesmo a seguir esse vídeo até no fim. Você deve saber que chegamos mesmo no fim. A cidade é pequena. É pequena, né? Sim. Quant-à-moi, Gaze Ganzumba, mon nom est papa, bienvenue tout Keba na Kanza Caleb. Je vous dis merci et on se retrouve à la prochaine. Namboka ya barume, asili na bafe, na yango Gaze Ganzumba. Alakisaka vérité, na caméra na ye, lumière à cacher, na micro na ye, et les mots y'a peur. Pas à